Nosso tema, né, dessa noite intitula-se Depois da Morte, né? Ai, Senhor. Então, é um tema, né, que um final de semana de seminário o dia inteiro, né, não seria suficiente para que a gente abordasse tudo, né, que temos para abordar, que temos para conhecer, para refletir. Mas aqui, na nossa palestra, a gente vai tentar, né, trazer de uma maneira bem sucinta, né, mas, claro, na medida do possível. Né? Então, até porque, né, nós temos muita dificuldade, né, de trabalhar com a morte, de refletir, até de falar, né, sobre a morte. Né? Normalmente, quando a gente vem numa conversa informal falar sobre a morte, a gente já diz logo assim, né? Vira essa boca para lá, vamos mudar de prosa, né? Ninguém gosta, né, de falar sobre a morte, né? Ainda temos muita dificuldade. E só que a gente precisa, né, falar um pouco mais, conhecer, né, a morte, porque ela é uma coisa inexorável na nossa vida, vai acontecer para todos nós, não é verdade? Né? E esse tema depois da morte, para que a gente possa trabalhar o depois da morte, a gente precisa trabalhar o antes e o durante, né? Então, eu fazendo uma pesquisa, né, procurando material, estudando esse material, esse tema, né, eu encontrei uma pesquisa que foi feita no Centro Espírita em São Paulo, a Casa Meimei, né, e que eles foram, dentro dos componentes da palestra que eles iam resolver, do trabalho que eles iam desenvolver sobre a morte, eles perguntaram o que é que eles gostariam de saber sobre este tema. Né? E é muito interessante de ver, né, a variação, né, de assuntos que podemos tratar sobre este tema. Né? Então, eu até peguei aqui os vídeos, é assim, 50% gostaria de saber como ocorre a desencarnação, 20% sobre os tipos de morte, 10% para onde vamos, céu ou inferno, 5% o que é umbral, né? 2% como lidar com a perda dos entes queridos. E alguns, inclusive, disseram assim: eu gostaria de ouvir que eu não vou morrer e que meu lugar no céu está reservado. Vocês veem assim a variação, né? E como você pode trabalhar esse assunto, né? Sobre a morte, né? Porque realmente é um tema que nós precisamos falar, mas nós temos medo de falar, temos muita preocupação, né? Mas ela está aí, ela vai acontecer, não é verdade? Aí eu trouxe, né, dentro dessa pesquisa do material, eu trouxe um poema, né, de Manuel Bandeira, né, chamado O Homem e a Morte. Aí eu vou ler para vocês aqui, rapidinho. Diz assim: o homem já estava deitado dentro da noite sem cor, e adormecendo, e nisto a porta um golpe soou. Não era pancada forte, contudo ele se assustou. Pôs nela uma qualquer coisa de presságio adivinhou. Levantou-se e junto à porta, quem bate? Ele perguntou. Sou eu, alguém lhe responde. Eu quem? Torna. A morte sou. Um vulto que bem sabia, pela mente lhe passou, esqueleto armado de foice, que a mãe lhe um dia levou. Guardou-se de abrir a porta, antes ao leito voltou, e nele os membros gelados cobriu hirto de pavor. Essa é a ideia que Manuel Bandeira está retratando, né, do homem em relação à morte, e é uma ideia que todos nós cultivamos na nossa mente, né, na nossa cultura. Né? Mas o primeiro passo que nós temos que fazer para trabalhar esse tema sobre a morte é falar com tranquilidade, né, sobre a morte do corpo e tirar esse aspecto fúnebre, mórbido, terrível, sobrenatural. Então, eu peguei essa imagem aí que vocês estão vendo, não sei se está dando para ver direitinho, né? Que o nosso querido Maurício de Souza já nos está trazendo já há bastante tempo, né? Sobre esses temas, né? Sobre o sobrenatural, né? Sobre a morte, quando ele fala da dona morte, né? Eu achei essa figura muito interessante, porque ela diz assim, também com esse visual deprê, porque é essa imagem que nós temos. Né? Então, a gente precisa realmente tirar essa morbidez, né? Essa imagem que fica muito forte na gente. Né?
E ele nos traz assim com muita naturalidade. Ele já fala do penadinho, né, que são os fantasmas, né, são os espíritos que nós já sabemos, né? Então nós precisamos tirar um pouco dessa morbidez, né, que nós cultivamos, né? E a morte para nós ainda é um tabu na nossa cultura, né? Por isso que nós temos ainda muito medo da morte, né? Mas é a única certeza que nós temos na vida e que ela vai acontecer, né? Todos nós, né, no planeta, vai chegar um dia que nós vamos ter que partir, nós vamos morrer. Mas existe nas culturas, né, que eu peguei aqui, né, a cidade do México, né, que eles cultivam, né, de uma forma muito alegre, né? Eles têm o Dia dos Mortos, né? E quem conhece o filme Viva a vida é uma Viva a Vida é uma festa de 2017. É muito interessante você de assistir esse filme, de como eles tratam a morte. Né? É um filme mexicano, é um desenho, e que ele mostra, né, que a mensagem que me passou sobre a morte, que a morte só vai acontecer quando nós esquecemos daqueles que já partiram. Né? Então, mostrando que a vida continua, né? E que eles cultivam a morte de uma forma alegre, porque eles sabem que aquele ente querido vai continuar existindo, principalmente nas nossas lembranças, na nossa memória. Então, a gente compara, né, que na nossa cultura nós não gostamos nem de falar, né? Nós temos um medo, né? A maneira que nós encaramos, né? O luto, né? Como nós desenvolvemos, é um negócio muito mórbido ainda, muito triste, né? E eu fui buscando também um pouco mais, né, as culturas japonesas, né, também manter uma visão da morte diferente das nossas, dos ocidentais. Né? Para esse povo milenar, é uma oportunidade de júbilo, uma vez que é vista como um renascimento para o plano espiritual. Os orientais têm esse conceito, né, essa maneira de ver. Né? E eu também, na pesquisa, eu fui descobrir, né, que os irlandeses, né, têm uma maneira também muito peculiar de encarar a morte. Inclusive, eles têm a morte, ou pelo menos a ideia de morte, ele tem, nas suas conversas diárias, eu estava lendo a respeito, assim, todo dia eles planejam o funeral deles. Eles sempre estão modificando. Não, eu quero que seja assim, assado, não, eu vou fazer assim, eu quero que seja o meu corpo seja assim, assado. Então, é muito interessante isso na cultura deles, né? Essa conversa do dia a dia, em que eles, né, vão modificando conforme a vontade o tema, né, e vão desenvolvendo isso de uma maneira muito natural. Inclusive, nos dias em que há uma morte, tem uma pessoa morre, aí é comum nas comunidades eles se reunirem e fazerem uma baita de uma festa, com muita piada, com muita festa, né? Brincam com o morto lá, enfeito, né? Uma coisa assim bem diferente. Aí eu refletindo sobre isso, assim, eu pensei assim, é a maneira de encarar a morte, né, de uma forma muito natural. Né? Às vezes, talvez a gente se choque, né, quando a gente lendo assim, mas na cultura deles a morte é uma coisa natural que vai acontecer. Inclusive, eles têm na cultura deles, eles deixam uma janela aberta, que é justamente para que o corpo do morto possa escapar com mais facilidade para o mundo dos mortos. Né? Que coisa interessante, né? Então, nós ainda temos muito tabu sobre este tema, a morte. Né? Ainda temos muita dificuldade de nos relacionar com a morte, que nós sabemos, ela é, né, para todo mundo que vai acontecer, queiramos ou não. Com medo ou sem medo, ela vai acontecer. E isso é até uma reflexão para a gente de como é que nós estamos trabalhando a morte, se nós estamos nos preparando para essa passagem, né? Para esse dia, porque ele vai acontecer. Como é que está o nosso preparo? São reflexões que eu fui tirando, né? Estudando sobre esse tema, né? Porque eu cheguei à conclusão que nós não estamos nos preparando, não. Né? Que nós ainda temos muito que aprender, muito que refletir sobre isso. Né? Tem uma música do Gilberto Gil, não sei se vocês conhecem, deixa eu pegar aqui, ela Não Tenho Medo da Morte. Né? Não sei se vocês conhecem essa música do Gilberto Gil. Eu vou ler um pouquinho, só um trechinho, né? Porque essa letra dessa música explica bem o que se passa com nós,
né, ocidentais com nós brasileiros, eu digo assim, ele diz assim: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui. Na vida, no sol, no ar, não tenho medo da morte, mas medo de morrer. Sim, a morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, sabendo que já me vou. Aí, nesse instante, então, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque, coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinto a saudade, hein? Como em qualquer despedida. Então, eu achei interessante essa letra. Eu já gostava dessa letra, dessa música, já há muito tempo. Vi uma apresentação de Gilberto Gil, fiquei encantada com essa. E a letra agora, com esse tema, me chamou mais a atenção. Porque, na verdade, a gente sabe que a morte existe, que ela é um fenômeno biológico inevitável, né, a morte do nosso corpo, que nós somos espíritos encarnados, que nós estamos na Terra, mas nós não somos daqui da Terra, né? Nós estamos aqui transitoriamente a fim que possamos evoluir intelectual e moralmente, né? Tudo isso nós sabemos, tudo isso nós já estudamos, que a doutrina espírita veio descortinar esse véu, mas nós temos medo da morte. E lendo, né, sobre essa música, né, a gente pensa assim, na verdade é o morrer, né? De que forma nós vamos morrer, né? Como será, como é que vai acontecer? Então, né, a gente precisa ir trabalhando, né, e se preparando, porque como vai acontecer, né, esse morrer de piripaque, dumbaque, como ele diz, né, ele vai acontecer. Então, esse preparo, né, que a gente precisa ter, né, porque ela vai acontecer. Mas aí o que acontece também, que por falta de informações, né, ao longo do tempo surgiram variadas teorias sobre o estado do espírito após a morte. Então, essa nossa dificuldade é porque foram colocando, né, na nossa cultura, na nossa existência, desde lá de trás, né, uns conceitos do após a morte, né, bem complicados, né, muito difíceis da gente compreender. Né? Então, isso de acordo com essas formulações religiosas, né, muitas formulações teóricas foram feitas, né? E elas eram bastante genéricas, né, e um tanto fantasiosas. Se a gente for buscar lá para trás, né, quando a gente, até aqui, quando na nossa existência atual, quando falavam para a gente sobre a morte, nossos mais antigos, nossos tios, pais, né, avós, né, sempre tinha uma coisa muito fantasiosa, assim, tinha um negócio meio de medo que colocavam na gente, né? Tanto que cemitério, para a gente entrar no cemitério, você ia assim porque era forçado, muitas das vezes, né? Eu lembro, né, na nossa família, uma família muito grande, né? Então sempre tinha alguém que estava partindo, né? E lá ia toda a família, né? Para o velório, para o enterro, né? E a gente sempre brincava, né? Eu tinha um primo que ele era muito engraçado, que ele dizia que ele adorava esses acontecimentos, porque era uma maneira da gente se reunir, né? Só assim encontrava a gente, porque todo mundo tinha outras coisas para fazer, então era o momento que a família toda se reunia, né? E virava realmente para nós, de crianças, né? Uma festa, né? Mas a maneira como colocavam, né, para a gente, né, do cemitério, o negócio era meio complicado, né? Então, né, o que é que nós temos que refletir, né? Que vai dentro desses conceitos, dessas teorias, né? Fica uma dúvida, né, a respeito do que ocorre com o espírito após a morte do corpo, né? Sempre pairava essa dúvida, porque ninguém tinha certeza de nada, né? Ninguém falava de nada, né? Muito sério, né? Mas já acontece, né? Mas aí o espiritismo, né, ele lança uma luz sobre essa questão, né? Nós que estamos na doutrina espírita, estamos aprendendo cada dia mais, né, sobre sobre a vida e a morte, né? Já sabemos que a morte vai acontecer e que nós, né, vamos continuar. Né? O espiritismo realmente nos trouxe, descortinou esse véu, né?
E ele não formula uma mera teoria, não, a partir de concepções filosóficas, a doutrina espírita, porque são os próprios espíritos desencarnados que relatam a sua situação após a morte, né? Nós sabemos que a obra, né, de Kardec, né, ela é toda baseada, toda alicerçada, né, na comunicação dos espíritos, né? E os livros Céu e Inferno, por exemplo, retratam muito, né, essas comunicações dos espíritos já tinham partido e eles relatam como é que está, como é que aconteceu, como é que aconteceu depois que eles partiram. Mas aí, né, nós trabalhamos um pouco antes e agora acontece que morri. E agora? Né? Estamos preparados para essa pergunta, para esse momento? Né? Estamos preparados? Uma reflexão. Morri. E agora? Né? A resposta vai ser sempre não. Né? Sempre nós vamos dizer não, não estou preparado. Poucos são aqueles que dizem, não, tudo bem, né? Aconteceu, né? Já estou prontinho para ir. Né? Poucos de nós já temos essa ideia que estamos prontos para ir. Eu não estou. Né? Assumo que não. Opa, desculpa. Assumo que não estou. Né? Sim, mas aí eu morri. Né? São vários os questionamentos que temos sobre o após a morte. Né? Deixando o corpo físico, para onde nós vamos? Né? O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Né? Como se opera essa transição? Né? Morrer é um processo, né, complexo. Do ponto de vista físico, é relativamente fácil. Complicado é desencarnar. Dá para compreender isso? Né? Porque nós estamos num corpo, né? Esse slide eu trouxe para vocês, que mostra muito bem, né? Bem didaticamente, né? Como é que nós estamos, né, acoplados, né? Como é que nós estamos, né, como nós encarnados, né? Nós somos espírito, né, que precisamos de um corpo, o perispírito vem, né, fazer, né, a mediação para que o nosso espírito possa se acoplar a esse corpo físico, e aí nós estaremos encarnados. Compreenderam isso? Nós já vimos isso, né? A doutrina espírita nos traz muito bem essa maneira da gente compreender que somos espírito, que precisamos de um corpo para encarnarmos. Mas esse corpo precisa do perispírito porque o corpo físico sendo muito denso, né, o nosso espírito não conseguiria. Então, tem o espírito, que é um molde, ele se amolda no corpo físico e aí nós encarnamos, né? Então, nós estamos vendo que o corpo, o homem, nós, seres humanos, é um ser complexo, né? Porque nós somos constituídos de corpo, perispírito e o espírito, que quando encarnado nós chamamos de alma. E essa visão que nós temos que ter de nós, como espírito que somos, né? Nós precisamos ir compreendendo, né? E compreendendo que nessa encarnação do encarnado, né? Na vivência que nós vamos ter, até chegar ao dia da morte, nós estamos num processo, né, que eu vou chamar aqui de processo reencarnatório, né, que é diferente do planejamento reencarnatório. Né? Então, existe o planejamento reencarnatório, que quando nós estamos lá no mundo espiritual, né, nós traçamos, né, junto com os nossos mentores, com a ajuda dos nossos benfeitores, de como será a nossa próxima reencarnação. Né? E tem um processo, né, reencarnatório. Né? Por quê? Porque é um pouquinho antes do momento que a gente vai realmente iniciar o nosso retorno à pátria espiritual, considerando que o retorno começa, né, quando a morte chega. Não sei se vai ser fácil da gente compreender isso. Né? Esse processo reencarnatório acontece, né, no dia da morte, porque no dia da morte, que nós estamos voltando para o plano espiritual, já começa o processo reencarnatório, já começa o processo da nossa próxima reencarnação. Né? Então,
esse processo reencarnatório que se dá no momento da morte é que nós precisamos compreender também. Por isso que eu estava falando que tem o antes, tem o durante, para que a gente possa entender o depois, né? Então, e quando isso acontece, né, a primeira etapa que a gente vai participar, vai iniciar, né, o fenômeno da morte, né, são os desligamentos progressivos, né, dos nossos laços físicos, né, com o nosso espírito, conosco mesmo, né? Então, quando se dá a morte, né, quando a morte acontecer, nós vamos, né, nos desembaraçar, espírito que somos, do corpo físico, né? Então, esses fenômenos acontecem, né, naturalmente, com a ajuda dos benfeitores que vêm, né, nos ajudar a fazer esse desenlace, essa desconexão, né, de cada chakra, de cada centro de força, até chegar no coronário, que aí, quando chegar na parte coronária, se dará realmente a desencarnação, né? Mas esse desligamento, esse processo de desligamento de todos esses laços que nós estamos vinculados com o nosso corpo físico, ele não é muito fácil, né, de acontecer, dependendo de como nós estamos, né, conectados com esse corpo físico, né? De que maneira nós vivenciamos nessa existência espírito, corpo físico, né, e encarnado, né? Essa desconexão, né, vai se dando até desconectar o último, que eu já falei que é o coronário, né, que aí nós estamos libertos, né, mas isso depende muito do nosso grau de evolutivo, né, de como é que do nosso grau de materialidade, de nossa conexão com o mundo material, né? Eu sei que é um pouco complexo para a gente falar, mas que é necessário a gente falar, porque isso vai acontecer, né? E, às vezes, a perturbação que é relatada nos livros das obras básicas se dá justamente porque nós estamos muito presos à matéria, né? Então, às vezes, esse desembaraçar desses laços, né, do nosso espírito com o corpo físico se dá de uma maneira mais perturbadora, mais sofrida, porque nós estamos muito apegados à matéria, né? Então, quando a morte chega, né, que começa esse processo reencarnatório, o corpo físico vai perecendo, né, e o espírito vai retornando à pátria, né, espiritual, né? E essas idas e vindas é que se dá o processo reencarnatório. Então, o livro Nosso Lar, né, mostra muito bem, né, nos esclareceu, né, nos tirou o véu desse processo, né, da desencarnação, né, o que é que acontece. Existem vários exemplos, né, no Nosso Lar, né, nas obras de André Luiz, de como se dá esse processo. Aqui eu tenho uma imagem, né, que tem os benfeitores, né, ali envolvendo aquele ser que está no processo da desencarnação, ajudando, né, a retirar, né, a fazer os desligamentos. Então, os benfeitores vêm nos ajudar, né, para fazer esse desenlace. Mas na obra Voltei, do irmão Jacó, né, não sei se vocês já leram, né, sugiro que façam a leitura desse livro, porque é justamente o relato, né, de Frederico Figner, né, que ele se intitulou aí Irmão Jacó, né, não sei se vocês já ouviram falar desse senhor, né, que morou aí no Rio, né, que fez toda a sua vida aí no Rio, talvez vocês conheçam, né, inclusive ele tem a casa que ele morava, né, que é um estilo Art Belle Époque, né, é tipo um castelo ali no Flamengo, né. Eu até peguei o endereço para quem quiser conhecer, né, porque hoje em dia o Sesc comprou essa casa, né, o museu lá que se transformou, né, e é uma casa assim, muito interessante de conhecer, né? A gente visitou, né? Eu já fiz umas imagens dela e é bem interessante. E ele, né, foi um trabalhador da causa espírita, do movimento espírita, no início do século, né? E ele traz o relato da desencarnação dele, do processo dele de desencarnação, e como foi que aconteceu, né,
desde a morte até ele poder chegar lá na colônia em que ele foi acolhido. E é interessante da gente ler esse livro, porque ele vai relatando o passo a passo desse desligamento. Tinha assistência do Dr. Bezerra de Menezes, vocês vejam só, né? E a dificuldade que ele teve, mesmo sendo um trabalhador, né, um trabalhador incansável da doutrina espírita, do movimento espírita, né? Ele foi presidente da Federação Espírita, trabalhou incansavelmente dentro do movimento espírita. Ele era uma pessoa industrial assim, renomado no Rio, inclusive a Casa dos Artistas, para uma curiosidade que eu achei bacana, né? Ele cedeu o terreno, né? Ele tinha contato com os artistas, porque ele trabalhava na indústria de disco, né? Trouxe, né, o fonógrafo, né, os gramofones, ele que trouxe para cá, para o Brasil. Então, ele tinha contato com muitos artistas, né, e ele tinha um terreno em Jacarepaguá, cedeu esse terreno onde é, hoje em dia, a Casa dos Artistas. Então, ele era um trabalhador incansável da doutrina espírita, né? E ele teve uma dificuldade tremenda para mostrar. Então, nesse desenlace dele, né, nesse processo dele, né, estou trazendo para vocês porque tem muito a ver com a gente, né? Ele com a assistência do doutor Bezerra, da sua filha, né, que estavam lá ajudando nesse desenlace, nesse afrouxamento desses fios que nos ligam, né, espírito e corpo, né? Ele percebeu, no momento de perturbação, né, que existia, né, que o doutor Bezerra explicou para ele, que existia, ele percebeu que era um detalhe muito curioso, né, que no processo de desconexão, ele faz menção a uma substância chamada fluidos gravitantes. Né? Para quem quiser, né, um pouco mais de conhecimento, está no livro, no capítulo chamado Em Pleno Transe. Né? Ele chama esses fluidos gravitantes, que aí que eu achei interessante de trazer para vocês, porque são aquelas ligações, aqueles vínculos que nós criamos com coisas. Olha só que coisa interessante. Nesse processo da desencarnação, que é uma das questões lá que as pessoas gostariam muito de saber como é que acontece, né? Nós criamos vínculos, né, com coisas, por exemplo, livros, com a casa que moramos, né, um carro que nós compramos, né? Às vezes a gente compra um piano, né? Que foi assim um sacrifício da gente comprar porque é muito caro, e a gente cria aquele vínculo que no momento dessa desconexão que nós temos que fazer, né? Tem esses vínculos que ele chama de fluidos gravitantes, que aí a gente não consegue, né? Que aí explica muito das casas assombradas, né? Que a pessoa desencarnou, está ali já faz muito tempo, mas está ali na casa. Não deixa ninguém entrar, né? Fica assombrando todo mundo, porque ela criou um vínculo tão forte com aquela casa que ela não consegue. E assim, né, trazendo para mim, né, eu comecei a refletir quais os meus vínculos, né? Que vínculos eu estou criando com as coisas que eu tenho. Né? Eu descobri um monte, gente, fiquei preocupada comigo. Né? Então, a gente precisa, né, ir trabalhando esse desprendimento das nossas coisas, né, com as pessoas, inclusive. Né? Às vezes, nós não conseguimos partir, né, dar continuidade na nossa vida, né, a vida espiritual, que é a verdadeira vida após a morte, porque nós criamos esses vínculos que fica difícil da gente se desembaraçar. Porque esses vínculos, essa ligação, essa conexão, que, como diz Kardec, célula a célula, molécula a molécula do espírito com o corpo físico, através do espírito, que vai dar o encarnado, esses os benfeitores vêm ajudar, isso eles vão fazendo a desconexão. Mas os vínculos que nós criamos com as coisas, né, esses nós temos que dar o nosso jeito, são nossos. Os benfeitores espirituais não vão poder fazer esse desvinculamento. Então, cuidado já para a gente, como reflexão, do que nós estamos apegados, do que nós estamos se apegando. Né? Achei muito interessante isso, gente, porque me trouxe um monte de reflexão. Falei, meu Deus do céu, olha eu aqui, cheia de apego, né? Cheio de vínculo. Né? Vai ser difícil, né? A minha passagem para o outro lado. Né? Mas, brincadeiras à parte, né? A gente cria realmente vínculos, né?
com roupa. Olha, está aí o bazar, né, precisando de doações, e a gente está lá, não, ainda dá, vai dar um dia. Né? Ah, ela é tão bacana essa roupa, acho que mais um dia ela vai caber em mim de novo. Né? A gente sabe que não. Então, são vínculos. Aí eu lembrei de uma senhorinha lá de Castanhal, do centro que nós frequentamos já há muito tempo, né? Que ela era senhorinha, já frequentava o centro, ela dizia assim, quando eu morrer eu não estou preocupada com nada, a única coisa que eu vou sentir saudade da minha cama. Olha só. E aí, se ficasse, dona Aurinha, será que a senhora vem dormir todo dia na sua cama? Eu acho que sim. Olha só essa ligação. Coisa boba, né? Mas que às vezes nos prende. Né? Nós esbarramos, tem uma barreira que não deixa a gente seguir, justamente por conta dos vínculos que criamos. Né? E isso também já é um indicativo, esses vínculos, né, de como será a nossa próxima reencarnação. Dentro desse processo, esses vínculos que nós criamos já é um indicativo para a gente. Por que nós estamos aqui? Né? O que é que nos prende aqui? O que é que nos traz aqui? Né? Nesse processo reencarnatório de ir e vir? É a nossa evolução moral e intelectual. Se nós ainda temos esses apegos, né, essa parte material muito forte, né, problema ainda para a gente. Né? Ainda vamos ter que voltar mais vezes para poder fazer, né, desvincularmos do material e nos apegarmos mais no espiritual, né, que é para isso que nós estamos aqui. Né? Então, no livro, né, O Céu e o Inferno, no capítulo 12, chamado O Passamento, nós temos vários exemplos sobre o que acontece, né, nesse, né, momento que está sendo, né, nós estamos fazendo essa desvinculação do corpo, do espírito com o corpo. Né? Eu coloquei essa imagem do livro também de Leon Denis, Depois da Morte, que é muito interessante, também ele faz o relato para a gente, né? Ele vai nos trazendo informações, né, bem profundas, bem interessantes, né, do que é o depois da morte, o que acontece. Né? E Kardec, nesse capítulo, né, ele diz assim, que analisando inúmeros casos de espíritos que falavam sobre a sua desencarnação, ele diz que os espíritos citavam como é que eles se sentiam logo após a morte, e o que ele chama de passamento. Né? Como esse período dessa ida daqui para lá, ele diz que, observando esses espíritos, falavam ele nota que ele percebeu que existiam 4 fatores, né, que poderiam dificultar essa passagem, esse passamento, como ele diz. 4 fatores que ele enumerou como muito importantes para a perturbação, né, maior ou menor, né, que existe, que é natural, né, essa perturbação, esse período de perturbação, mas que para alguns, né, se dá com maior intensidade. Uma das que ele cita, né, é a idade, né, que ele chamava de fator fraco. Né? Ele fala que a idade pode contribuir para uma dificuldade maior. Por exemplo, quanto mais jovem, mais difícil. Quanto mais idoso, mais idade, mais fácil. Não necessariamente isso não é regra, viu, gente? Ele percebeu, ele analisando, ele percebeu isso. Porque ele viu casos, inclusive, que o desencarne muito cedo e o garotão lá passou de uma maneira muito tranquila, quanto que alguns com idade mais avançada, né, estavam mais presos à matéria e sentiam muita dificuldade, mas eles é só toda regra tem exceção, né, gente? Então, ele cita isso só como um fator, né, que ele chama de fator fraco. Né? E o outro fator que ele chama também, que pode ocorrer, né, a dificuldade, é o gênero de morte, né, o gênero da morte. Numa morte muito brusca, né, sentiremos mais dificuldade, né, porque acontece de uma maneira assim, que não é natural, né, você se vê lá, né, sem um corpo físico, aí você fala, mas eu estou vivo, né, o que aconteceu? Eu estou aqui. Aí você começa a falar com as pessoas, ninguém lhe ouve, né, ninguém está lhe vendo, né, você acha estranho, né, e, o que está acontecendo? Eu estou vendo, estou falando com todo mundo, ninguém
está me ouvindo, o que será que aconteceu? Né? Isso se dá muito na morte, quando ela é muito brusca. Né? E até eu tenho um caso, eu sempre tenho um caso do Carlos, né? O Carlos, coitadinho, né? Ele sempre tem um caso. Eu vou contar para você, porque é muito engraçado, isso, interessante. Assim, ele trabalhava embarcado, né? E ele acordava muito cedo, né, para poder ir tomar café com tranquilidade, né, muita gente embarcada naquela unidade lá no Amazonas, né? E um dia ele passou e deu bom dia para uma pessoa, a pessoa não respondeu. Deu bom dia para a segunda pessoa, que ele foi encontrando no caminho até o refeitório. A pessoa não respondeu. Deu bom dia para a terceira, a pessoa não respondeu. Ele, será que eu desencarnei agora, essa noite? Né? Foi a primeira coisa que ele pensou. Eu acho que eu desencarnei, porque estou dando bom dia e ninguém me responde. Não tô, será que não estão me vendo? Então eu desencarnei, né? Aí veio a quarta pessoa, deu bom dia, respondeu ele, ufa, né? Então não foi dessa vez, né? Então, para você ver que acontece, às vezes, até no sono, você está ali, dorme, né? A copeta morreu ali na noite, né? Dormindo, acorda pensando que está tudo bem e você desencarnou. Então, talvez você sinta um pouco esse impacto, né? Então, ele chama de um dos fatores também que pode contribuir para essa perturbação. Um outro fator que ele chama, né, ele fala que é importante, que é o conhecimento espiritual. Conhecer o mundo espiritual, né, que existe um mundo espiritual, é um fator, né, para quem conhece, é um fator de tranquilidade nessa passagem. Para quem não conhece, né, então, o conhecimento espiritual, né, vai nos ajudar a entender, né, que nós estamos mortos, que nós morremos. Né? E que, para quem não conhece, é um fator de perturbação muito forte também. Né? E para que, dando continuidade a essas reflexões, né, na questão 982 do Livro dos Espíritos, a pergunta diz assim: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Né? É uma questão muito interessante da gente fazer, pensar e refletir, né? Porque será que ser espírita, ter esse conhecimento, nos assegura uma boa passagem, uma passagem tranquila? Né? Ele fala espíritas, hein? A pergunta é se nós espíritas, né, estamos assegurados, né, nessa passagem, né, com tranquilidade, com menos perturbação. Aí a resposta é bem interessante para a gente. Né? Diz assim: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. O livro Nosso Lar veio nos dar o conhecimento do mundo espiritual e mostrar para a gente, né, que ser espírita, né, não é determinante, né? Não contribui, né? Porque existem outros fatores para nós que já conhecemos que são importantíssimos. Né? Ter o conhecimento do mundo espiritual vai nos ajudar, mas existe um fator primordial para que essa passagem, né, esse passamento, né, do corpo físico, da morte, né, esse desembaraçar se dê de uma maneira mais tranquila, menos perturbadora, com menos sofrimento, que é a prática do bem. Né? E é muito interessante porque a gente tem visto, né, nas palestras, né, e que sempre que se fala, né, que a prática do bem é, né, o caminho para que a gente possa, né, ficar bem, né, no mundo espiritual. Né? Diz assim mesmo, né? O conhecimento do Espiritismo, na questão 165, exerce grande influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? A pergunta, né? Diz assim. A resposta é sim, influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia essa situação, mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Quer dizer, para nós espíritas, né, ter o conhecimento do mundo espiritual, ter todo esse conhecimento é muito importante, vai nos ajudar, mas a prática do bem é que vai determinar, né, esse melhor lugar que nós chamamos, né, essa maneira que nós vamos ter, né, de mais tranquilidade, né, de chegarmos no plano espiritual. Bem, aí nós já sabemos que a vida continua mesmo após a morte, tá certo?
já compreendemos isso, nós já sabemos, já estudamos, né, que a vida continua, né, que tem todo esse processo de se desembaraçar, que vai ser mais perturbador, mais ou menos, né, dependendo do nosso apego, né, como é que nós estamos com o mundo material. Então, para onde nós vamos? A pergunta é, né? Aí você lembra da Alice? Próximo, Carlos, por favor. Lembra da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela encontra o gato, que ela pergunta se o gato poderia ajudar, e ela diz assim, o gato diz, sim, pois não. Onde você está? Onde vai essa estrada? O gato responde, para onde você quer ir. A Alice diz, eu não sei, estou perdida. E o gato responde, olha a resposta do gato. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Essa reflexão é muito importante para a gente. E foi interessante também porque o Carlos que trouxe essa reflexão para a gente, para mim, né, na apresentação. Porque, assim, se nós sabemos o que já queremos, né, o que nós estamos fazendo aqui, encarnados, né, nesse momento, nessa existência, né, para onde nós vamos, né, vai se tornar mais fácil para a gente, né, depois da morte. Né? Porque a gente precisa compreender que o lugar para onde iremos, né, depende de como nós estamos hoje. Né? Então, se eu estou perdida que nem a Alice, que eu não sei para onde nós vamos, para qualquer lugar serve, né, nós vamos ter problemas, né, quando chegarmos no mundo espiritual. Né? Eu acho que nós aqui agora já estamos, né, por isso que o processo reencarnatório, né, quando ele fala, né, é diferente do planejamento reencarnatório, porque o processo está se dando agora. Eu já estou construindo o meu amanhã, minha próxima encarnação, reencarnação, hoje. Né? Então, eu preciso já saber, né, o que é que eu tenho que fazer. E uma desse conhecimento é sobre a nossa morte, sobre o morrer. Né, sobre todas essas reflexões que eu estou trazendo, como é que está o meu apego, né, o que é que eu tenho muito, estou muito mais ligada ao material, como é que está o espiritual, né, como é que está a minha espiritualidade, como é que está, né, porque senão nós teremos muita dificuldade, né, não vamos dar uma de Alice, né, gente? E os espíritos, né, têm afirmado, né, os benfeitores espirituais têm afirmado a todo instante que a maior dificuldade encontrada pelo desencarnante no outro plano da vida, né, a maior dificuldade encontrada por esses benfeitores encarregados de auxiliar neste processo é a falta de preparo do recém-liberto, quer dizer, é a nossa falta de preparo que dificulta, né, tanto o desenlace, né, dos benfeitores nos ajudando nesse desenlace, né, quanto da nossa chegada no plano espiritual. Nós não estamos nos preparando. Se estamos, né, está precisando muito de trabalhar, né, principalmente no bem, né, no entendimento. Né. Então, próximo, Carlos, por favor. E uma vez separado o espírito do corpo físico, qual o nosso destino? Né? Aí eu trouxe essas imagens aqui, né? Tem o inferno, tem o umbral, tem o céu, tem uma colônia, né? Que isso foi que nós fomos trabalhando no processo. Antigamente se falava muito no céu, inferno, purgatório, né? Aí nós saímos desse conhecimento, né, que foi trazido para a gente. Aí, com as obras com o Espiritismo, nós fomos vislumbrando, né, descortinando. As obras de André Luiz nos trouxe um outro, né, conhecimento, né, do mundo espiritual, né, muito importante para que a gente possa, né, entender melhor para onde nós iremos, né? E trouxe o conhecimento do umbral. E é muito interessante que, quando com o livro Nosso Lar, virou uma febre, né? Não sei se chegou por aí no Rio, mas aqui no Pará, em Belém, né? Todo mundo queria ir para o umbral, todo mundo queria ir para o Nosso Lar. Né? E a gente, quando vai refletindo sobre isso, umbral, gente, né? Que já eu quero para o umbral -2, -5, ainda colocava na escala, né, o tipo de umbral. Olha só a infantilidade nossa, né? Umbral é uma zona de sofrimento, né? E esses lugares, eles não são físicos, nós já sabemos disso, eles estão circunscritos, eles são vibrações, né? Que nós, né, por conta das nossas ações, como encarnados, vamos, né, desenvolver ali quando no desencarne, vamos vibrar conforme a nossa consciência apontar. Porque quando a gente desencarna, né,
aí acaba, né, qualquer dificuldade, porque, por exemplo, quando a gente pratica uma ação equivocada, errada, né, que a gente, caramba, pisei na bola, né? Mas aí, o que acontece? Né? A gente pensa assim, não, eu preciso consertar isso. Mas aí, as atividades do nosso dia a dia, né, tem pão para comprar, supermercado para fazer, a gente acaba esquecendo, passa. Mas quando a gente desencarna, né, que nós estamos lá, acabou, né, não tem mais nada para nos atrapalhar essas reflexões. A nossa consciência vai apontar, né, as nossas falhas, os nossos erros, né, o que deixamos de fazer, tanto as coisas boas quanto as coisas que não foram boas. Né? Então, para onde nós vamos vai determinar muito também, né, desse processo da nossa consciência. Né? E vai determinar também, né, da nossa condição evolutiva de espírito, né, que estamos trabalhando a cada existência. Né? Como é que nós estamos? Né? Como é que está, né, essas experiências que nós estamos tendo, essa oportunidade divina, né, de Deus, misericórdia de Deus nos proporcionando a oportunidade da encarnação, da reencarnação, para a gente nos melhorar. Como é que nós estamos? Porque isso, né, é que determina o lugar que nós vamos, porque nós fomos criados para o bem. Né? Quando a gente faz o nosso planejamento, né, a gente faz o planejamento reencarnatório, aí sempre é assim, você vai, né, tem alguns débitos para quitar com aquela pessoa, você vai para aquele lá porque você vai ser melhor assistido, você vai dar assistência, mas existe nesse planejamento reencarnatório, né, um objetivo maior que é o desenvolvimento da nossa moral da prática do bem, porque só o bem, né, fazer coisas boas, legais para o outro, para o próximo, né, do amor, é que nos vai dar a oportunidade de melhorar, né, o que nós precisamos melhorar dentro de nós. Né? E então a gente precisa refletir, né, como na Alice, né, o que é que eu quero? Onde é que eu quero ir? Eu quero ir para o nosso lar, eu quero ir para uma colônia, né? Com certeza, nós, né, eu acho que todos nós que estamos, né, empenhados na prática do bem, vamos receber assistência, né, dos benfeitores espirituais. Vamos para uma enfermaria, vamos para um hospital, e vamos ser direcionados para uma colônia, desde que estejamos fazendo o nosso dever de casa direitinho. Então, são as reflexões que a gente fala, né, que a gente traz, porque às vezes nós nos perdemos, né? A gente não está com uma Alice perdida. Não sei para onde eu vou, não sei o que é que eu quero fazer, o que é que eu estou fazendo. Né? Então, nós precisamos ter, né, um direcionamento, né? E o direcionamento que Jesus quer de todos nós, né? Que os benfeitores nos ajudam no planejamento reencarnatório, é o bem, é o amor ao próximo. Então, vai determinar para onde eu vou esse processo evolutivo. Como é que eu estou? Né? Eu já melhorei, a cada encarnação a gente melhora, com certeza. Né? Mas eu posso fazer muito mais porque eu já tenho conhecimento. Né? Eu já conheço, né? Eu tenho a oportunidade de ler as obras, né? De terem trazido para nós. Né? Aqui não tem nada achado, né? Já foi achado lá com Kardec, como diz Divaldo. Né? Não sou eu que acho, né? Kardec nos trouxe, através dos benfeitores espirituais, né, dessas mensagens, né, dessas comunicações, né, todo o entendimento que nós precisamos para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. Né? Então, para onde iremos vai depender de como estamos caminhando, né, hoje. Se estamos aproveitando essa oportunidade bendita de uma transformação moral. Onde está o nosso tesouro? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Né? Então, esse fator primordial que ele fala ali atrás, né, como sendo fator de perturbação, quanto mais nós praticamos o bem, mais assistência nós vamos ter e melhor seremos recebidos. Né? Você sabe, tem muitas histórias, né, que o doutor Bezerra, por exemplo, quando ele desencarnou, né, que ele foi, né, recebido, né, existia uma multidão de pessoas, né, gritando por ele, né, emanando boas energias, por tanto que ele ajudou as pessoas, por tanto bem que ele fez. Olha só, que legal, né? Então, né, no livro, né, Consolador, Emmanuel nos diz que devemos cuidar do corpo, né, como se fosse viver eternamente, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Olha que coisa, né? Que sobre a Terra tudo é ilusão, tudo passa, tudo se transforma de um instante para outro. O que conta é o que guardamos dentro de nós,
tudo mais há de ficar com o corpo, que se disparar como pó, né? E que devemos aceitar a chegada da chamada morte, dona morte, assim como o dia aceita a chegada da noite, tendo confiança. Próximo, Carlos, por favor. Então, né, eu trouxe aqui essas duas imagens, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Kardec nos dizendo aqui, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, a morte para nós, né, nós espíritas, é a certeza da continuidade da vida, da interpenetrabilidade entre os mundos, da comunicação entre vivos e mortos, né? Então, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui, que nós estamos só passando, né, uma experiência no corpo, né, o espírito tendo a experiência do corpo. Então, que aproveitemos essa experiência, né, da melhor maneira possível, né, dentro de todos os preceitos, principalmente de Jesus, que é o nosso guia, nosso mestre, nosso caminho de vida, né? Muita paz para todos. Muito obrigada. Boa noite.